Neste vídeo eu vou detalhar a minha decisão de largar o Brasil, como eu vim morar na Europa legalmente e como isso mudou minha vida. Mas antes de começar, deixa aqui embaixo nos comentários se você já pensou em morar em outro país, qual o país e por quê. Meu nome é Israel, tenho 35 anos, sou carioca, casado, flamenguista, engenheiro. Eu e minha esposa sempre gostamos de viajar, conhecer outros países, conhecer novas culturas. No meio de 2019 estávamos recém-formados e resolvemos juntar nossas escovas de dente. Alugamos um apartamento na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, e a gente começou a construir nosso primeiro lar. No ano seguinte, quando a vida estava mais organizada, a gente começou a pensar na possibilidade de fazer o intercâmbio. Esse momento era para melhorar nosso inglês, pensando no foco principal da nossa carreira. A Jéssica também é engenheira e na nossa área é muito importante ter o inglês fluente. Mas até então, a ideia era ficar 3 a 6 meses em outro país, falar essa língua inglesa e depois voltar para o Brasil. A ideia nunca foi deixar o Brasil. Nisso a gente começou a pesquisar alguns países, né, que recebiam bem imigrantes, que, óbvio, né, tivesse a língua inglesa como língua principal, e aí veio algumas opções, como Canadá, como Irlanda, Nova Zelândia, até mesmo os Estados Unidos. Só que a gente começou a perceber que alguns países recebem melhor imigrantes do que outros. Alguns são mais fáceis, outros são mais burocráticos. E isso foi norteando ali uma opção país para morar. Foi nesse momento ali no início de 2020, janeiro, fevereiro, que a gente começou a ver primeiras notícias de um tal vírus que estava circulando ali na Ásia e tudo mais. No primeiro momento eu não fiquei preocupado, a gente achou que, ou melhor, eu achei que esse vírus não vai chegar no Brasil, assim como tantos outros, só que, né, chegou março de 2020 e tudo se fechou de uma hora para outra e a nossa vida mudou completamente. No início a gente achava que ia durar um mês, dois, e a gente acabou sendo surpreendido negativamente. 2 anos seguintes foram bem pesados, todo mundo sabe como foi. A gente passou por momentos difíceis, né? A gente perdeu amigos próximos, a gente seguiu ali um isolamento social, a cabeça começou a, né, não ficar tão boa. E foi um momento que a gente fez uma autorreflexão daquilo que realmente é importante pra gente, o que é importante pra nossa vida, o que de fato vale a pena, né? A gente começou a priorizar mais o convívio com as pessoas que a gente ama, a gente começou a priorizar mais os nossos momentos juntos, as experiências, começou a lembrar de algumas viagens que a gente tinha feito, e a gente costuma dizer o seguinte, né? Quando a gente compra um bem, um produto, um celular, um carro, fica muito feliz ali logo na hora da compra, da empolgação. Logo aquilo se torna uma coisa normal, né? Um celular normal, um carro normal, como o outro. Já a viagem não, né? Ela tem aquele poder de você ficar lembrando, né, daquelas experiências, até experiências ruins no momento, a gente começa a dar risada no futuro. A gente vai contar algumas histórias de viagem, né, que a gente já fez, alguns perrengues, né, algumas dicas também. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo para acompanhar outras histórias, outras experiências. E foi nesse momento da pandemia que a gente teve que adiar vários planos, né, planos profissionais, planos pessoais, a gente tinha uma viagem marcada, teve que cancelar, enfim. E aquela ideia vaga de fazer um intercâmbio, de morar um tempo em outro país, ter uma experiência no exterior, acabou indo por água abaixo, a gente colocou na gaveta e tinha certeza que teria que esperar. Em dezembro de 2021, eu tava de férias de trabalho, né? Tava no sofá deitadão, rolando o feed do YouTube. Foi quando eu vi uma matéria da BBC falando sobre o boom de brasileiros que estavam solicitando a cidadania italiana. O vídeo explicava brevemente as regras para a obtenção, de forma bem superficial. Foi uma coisa muito importante ali para mim. Não existe limite de gerações para você solicitar a sua cidadania italiana. Bem, aquilo deu um alerta, porque eu sempre ouvi histórias de família que eu tinha um bisavô italiano. Como eu não tive a oportunidade de conviver com ele, de conhecê-lo, eu nunca dei muita importância. Quando eu vi que não existia limite de gerações, eu pensei, poxa, acho que eu tenho um parente italiano ali atrás, um avô, bisavô, não lembrava muito bem, e resolvi começar a pesquisar. Mas tinha um problema, né? Eu nem sabia o nome desse bisavô, né? Então eu coloquei só o meu sobrenome mesmo no Google, comecei a pesquisar, isso surgiu alguns resultados, nome de suco, nome de vinho, nome de escola, mas veio um site que se chama Family Search, que você consegue procurar ali os seus ancestrais, com base no local de nascimento, ou casamento, ou qualquer evento importante, o ano que ele nasceu, país de origem, enfim, ele dá ali algumas ferramentas de filtro para você buscar o seu antepassado. E ali, botei Del Bosco, coloquei Rio de Janeiro, eu comecei a pesquisar. Depois de uma semana, mais ou menos, eu encontrei meu bisavô, de um primo de segundo ou terceiro grau que já tinha feito ali um ramo nessa árvore. Quando a gente vai fazer a árvore genealógica, a gente vai ali, né, de você, pai, avô, bisavô, começar, né, criar, faz como fosse uma árvore mesmo. Ele já tinha feito a parte do meu bisavô para trás. Então eu tive que fazer do meu bisavô até mim. Então
meu bisavô, meu avô e meu pai. E eu, né? Demorei ali algum tempo, porque nesse site você consegue achar o antepassado e vincular alguns documentos, né? Como certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre esse site, como encontrar esses antepassados, coloque nos comentários que eu vou avaliar a possibilidade de fazer um vídeo específico sobre esse tema. E foi nesse site que eu encontrei o tal Felício Del Bosco, que morava em Campo Grande, zona oeste do Rio, bairro onde eu fui nascido e criado. E eu falei, pô, Del Bosco em Campo Grande, Rio de Janeiro, esse cara é meu parente. E fui, né, aprofundar as minhas pesquisas e descobri que realmente ele era meu bisavô italiano. A partir dali eu comecei a reconstruir a minha árvore, né, do meu bisavô até mim. Beleza, eu tenho um bisavô italiano, e agora? Como que eu faço para reconhecer minha cidadania italiana? E aí eu fui para YouTube. Foi no YouTube que eu encontrei um perfil bem bacana também sobre cidadania italiana. Acho que é o maior, se não for o maior, na minha opinião, o mais confiável, que é o canal do Fábio Barbiero. Tinha um curso, né, completo, 11 aulas, se eu não me engano, de como você encontrar os seus documentos, fazer todo o processo burocrático da entrada por via administrativa. Esse tema de cidadania italiana é bem complexo, tá? É bem burocrático. Se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo para vocês, tentando explicar mais ou menos, né, como que eu fui percorrendo de descobrir que tinha um antepassado italiano até da entrada na cidadania italiana. E aí, fazendo o curso do Fábio, eu descobri que de fato eu tinha direito à cidadania italiana. E aí eu teria um percurso, né, até conseguir vencer essa burocracia, vencer ali a parte de documentações e tudo mais. E aí cabia uma decisão: fazer ou não o processo da cidadania, ir ou não morar na Europa, ou especificamente na Itália, ou não. Com o passaporte italiano você pode morar em outros países da União Europeia. Então cabia uma decisão. Numa noite ali de pizzas e vinhos, eu e minha esposa, a gente estava no restaurante conversando, eu levantei esse tema, falei assim, olha, eu pesquisei, vi que tem direito à cidadania italiana, e isso possibilita que a gente viva legalmente na Europa, na Itália ou em outro país. E aí, topa? E ela gostou da ideia logo de cara. E a gente começou a pesquisar mais sobre o tema. Pesquisar sobre como seria viver na Europa, como seria viver na Itália, como seria, enfim, cultura, idioma, regras, burocracia, salário, emprego. A gente fez uma pesquisa bem profunda, né, para ver se era aquilo mesmo que a gente queria, né? E eu deixo isso como uma dica também, sabe? Antes de tomar a decisão de sair do seu país, sair da sua zona de conforto, para morar em outro lugar, pesquisa como é esse lugar, pesquisa como é a cultura, como que eles recebem imigrantes, como que é o idioma, como que são os salários, como que é o padrão de vida, como a segurança, enfim. E aí foi nesse momento que a Itália nos atraiu, digamos assim, né? Que a gente começou a pesquisar, gostar, tinha coisa que a gente gostava que era de origem italiana, a gente nem sabia, né? Então a gente foi ali pesquisando, conhecendo e tal, e a gente foi se empolgando com a ideia, né? E a gente tomou a lição, não, vamos fazer um projeto de vida para reconhecer a cidadania italiana, sair do Brasil e viver uma experiência no exterior, viver na Europa, viver na Itália. Pessoal, e para quem quer fazer esse movimento, de planejamento, é fundamental para o sucesso. Não faça como algumas pessoas, eu vou e lá eu vejo como funciona. Vai meio que no improviso, tá? Gente, a chance de você gastar um dinheiro que você não tem é muito grande. A chance de você ter uma experiência ruim é muito grande. Pesquise, se prepare, faça uma reserva financeira, estude o idioma, dinheiro e o idioma. Cara, é o principal. Imagina tudo que você faz, compra no mercado, imagina se você não pudesse falar o mesmo idioma, ou mesmo no seu trabalho, como você trabalharia sem falar o idioma. Imagina você alugar um imóvel sendo estrangeiro, provavelmente sem um emprego, sem falar o idioma, como que isso acontece? Se prepare para fazer o movimento, até para você ter uma boa experiência. Bom, no início a gente achava que esse planejamento duraria 1 ano, e durou 2, só para a documentação ficar pronta, né? Como eu fui o primeiro da minha família a fazer o reconhecimento, eu tive que encontrar muita certidão em cartórios diferentes. Eu tive que fazer muita correção, porque alguns nomes foram abrasileirados, até mesmo no do meu bisavô, que estava com Felício, o nome dele era Felice. Foi bem complexo, tá? Não foi fácil. Durou 2 anos, só para a documentação ficar pronta. Mas isso, assim, de certa forma é até bom pra gente, porque a gente teve mais tempo para se preparar, mais tempo para aprender o italiano, mais tempo para juntar dinheiro, economizar, né? Então acaba de se preparando mais, conhecendo mais sobre a cidade. A gente começou assim, quero morar na Itália, quero morar na cidade X, na região Y, tá? Porque assim como no Brasil, as regiões, as cidades
são bem diferentes entre elas, tanto o nível de emprego, salário, segurança. Então, assim, pesquisar, conhecer é muito importante, tá? Em fevereiro desse ano, eu cheguei aqui na Itália para fazer o meu processo de reconhecimento da cidadania italiana, né? Eu vim sozinho nesse momento. A Jéssica vai chegar somente em junho. E por que a gente fez esse movimento, né? Porque nas pesquisas, até mesmo no canal do Fábio, ele fala muito sobre isso, que é o seguinte, quando a gente vem fazer o processo de reconhecimento da cidadania italiana, a gente vem com um visto de turista. Depois eu vou explicar isso melhor em um outro vídeo. Mas com o visto de turista, você pode ficar 90 dias. Se o meu processo demorar mais de 90 dias, eu posso solicitar um visto de permanência por tempo indeterminado até que o processo seja concluído. Então, assim, se meu processo da linha atrasar, eu posso continuar no país legalmente enquanto o processo estiver rolando. Já a minha esposa, qualquer outra pessoa que me acompanhasse, não poderia. Então, a gente achou melhor dar um gap de 3 meses para ela chegar com a minha cidadania reconhecida ou por reconhecer, né? Então, a gente acredita que uma prazo de 3, 4 meses esteja tudo bom. Então, ela virá com o nosso cachorrinho, o Agenu, nosso filhote de 4 patas. Logo vocês vão conhecê-los. Decidimos abrir esse canal aqui para compartilhar nossas experiências, né? Compartilhar dicas, inspirar pessoas também, né? E ajudar quem pretende fazer esse tipo de movimento ou para quem gosta de acompanhar as viagens, né? A cultura de outro país. Eu, antes de vir para cá, eu acompanhei vários canais como esse. Eu quero dar meu toque também, quero dar minha contribuição, porque eu acho que cada pessoa tem uma visão de mundo diferente, né? E a gente acaba atraindo pessoas parecidas ou que se identificam com a gente. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui no final desse vídeo é: nunca desista dos seus sonhos, prepare-se para as oportunidades e crie um plano com prazos, metas e responsáveis, que uma hora as coisas vão acontecer. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, mas se você seguir aqui essas 3 regrinhas aí, você vai conquistar os seus objetivos, seja vir para a Europa, seja reconhecer a cidadania, enfim. Se você gostou da nossa história, curta esse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que quer sair do Brasil, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar as próximas histórias que a gente vai lançar em breve. A gente se vê no próximo vídeo e arrivederci.